A obesidade não é só culpa do indivíduo, mas ele também tem responsabilidade para resolver o problema. Os rótulos alimentares mentem. A barra de energia de 400 calorias é realmente precisa? Se você tem dificuldade para emagrecer e consome alimentos de baixa caloria que não são de ingrediente único, isso pode ser a causa. Há verdade na ideia de que óleos vegetais causam câncer ou problemas hormonais? Muitos doutores não estão preparados para realmente entender quais estudos devem ter mais peso em relação a outros. Alguns dizem que não há mágica no jejum, outros afirmam que ele elimina células fracas que poderiam causar câncer. Não, vá ao podcast do Joe Rogan e cite vários estudos epidemiológicos que se encaixam na narrativa dele. E é não. Qual é uma coisa que você costumava comer regularmente e que agora evita completamente? É por isso que eu não fico super empolgado com estudos isolados. Toda proteína é igual? Na verdade, provavelmente ela é a pior proteína que você pode consumir. Você me pegou mais cedo enquanto comia chips de proteína da Quest e pensava em uma abertura estilosa. Mas aí eu percebi, será que toda proteína é igual? Como consumo proteína da Quest? Não sou patrocinado por eles. Então, se você falar mal do produto, tudo bem, mas eu estou comendo esses, Doritos de proteína, basicamente da Quest. Isso é tão bom quanto beber um copo de leite ou eu estou sendo iludido quando faço isso? Sim. Você está se preocupando com os detalhes. Se você consumir proteína suficiente ao longo do dia, isso é de longe o mais importante. Consumindo proteína suficiente em uma refeição, a fonte importa bem menos. Basicamente, as fontes de proteína são muito mais importantes quando você está consumindo doses menores de proteína. Se você consome mais de 30 ou 40 gramas em uma refeição, isso não faz diferença. Você já tem o suficiente para que o sinal fique saturado? Entendi. Raramente faço isso, mas já fiz. Se você for a um rodízio de churrasco coreano e comer uns 400 gramas de contrafilé, você deve estar sobrecarregando os circuitos. Mas geralmente eu tento comer com algumas horas de intervalo, mas eu não quero carne e leite a cada 3 horas, né? Eu acho que esses, porque eu sou investidor na David Protein e as pessoas vão falar que você é. Isso não é tão bom quanto comida de verdade. Nunca disse que era para substituir comida de verdade. Mas eu estou dizendo, você tem que pensar no que as pessoas vão substituir por essas coisas. Se você está, o que vamos falar sobre óleos vegetais, mas se você está substituindo, peito de frango, arroz e legumes por uma barra de proteína, eu diria que isso não é exatamente bom. Mas acredito que a qualidade geral dos alimentos da sua dieta é o que define sua saúde. Mas as pessoas, elas estão comendo essa barra de proteína, em vez de pegar um McDonald's ou pedir comida para viagem ou delivery, elas fazem isso por conveniência. Não conheço ninguém assim. Tenho tempo e habilidade para cozinhar. Estou escolhendo comer uma barra de proteína porque é deliciosa e eu adoro. Ninguém faz isso. Esse é um ponto muito bom, sabe? Normalmente, quando eu como algo assim, é porque eu tenho um show. Ou estou prestes a entrar, ou já estou em uma ligação e todos vão me ver comendo esse chile porque preciso engolir para consumir proteína suficiente no dia. Sempre perguntam, como você consegue comer 180 gramas de proteína por dia? E é assim, devagar, como comer um elefante, certo? Devagar. Não, eu não como um bife no almoço e no jantar, eu só como pequenas porções ao longo do dia. Se eu estiver dirigindo ou de passageiro, talvez eu coma chips de proteína, já que não quero mais chocolate. Eu simplesmente não aguento, não consigo lidar com isso. É nojento nesse ponto, 2 barras de proteína por dia, 3, 4. Fica nojento em certo momento, né? Então, acho que é isso. Então, não importa se obtenho proteína do frango ou de colágeno em pó, contanto que eu equilibre comida de verdade e artificial. Colágeno, especificamente, não é uma ótima fonte de proteína, especialmente para os músculos, não serve para os músculos. Na verdade, é provavelmente a pior proteína que você pode consumir. Ela é muito pobre em aminoácidos essenciais, é muito pobre em leucina, que é o aminoácido responsável por iniciar a síntese proteica muscular. Eu sei que as pessoas dizem que melhora o cabelo, a pele e as unhas. Eu diria para as pessoas que, para tendões e essas coisas, os dados simplesmente não fazem sentido. Alguns ensaios clínicos randomizados em humanos mostram melhores resultados. Mas quando analisam, por exemplo, não aumenta a síntese de tecido conjuntivo. Há uma tonelada de pesquisas sobre isso agora, mostrando que não aumenta a síntese de tecido conjuntivo, Ou pelo menos não aumenta.
Mais do que a proteína do soro do leite, então eu acho que se o colágeno tem algum efeito benéfico, é simplesmente porque você está recebendo alguns aminoácidos em comparação a nada e provavelmente você fica melhor assim. Se cuida do cabelo, pele e unhas, tome proteína do soro e use protetor solar. Não sei. Isso faz sentido. Poxa, tudo bem. Nos últimos meses comprei colágeno. Minha esposa gosta porque faz bem para cabelo, pele e unhas, como você disse. Então penso, vou trocar minha proteína de soro da Dimatize por essa. E bom, fazer o quê? De volta para as outras coisas, eu acho. Sim, especialmente de novo, especificamente para treinos de tecido muscular, é bem ruim. Fonte de proteína. Um estudo analisou 30 gramas de colágeno e não estimulou a síntese proteica muscular. Não conheço outra proteína, além do colágeno, em que 30 gramas não provoquem esse estímulo. Então, é bem ruim. Então, é basicamente isso. Porque eu malho depois de tomar um shake, não, eu não consigo fazer isso, né? Essas pessoas que treinam em jejum, eu não sei quem são essas pessoas, eu não consigo. Eu vou desmaiar, é assim mesmo. Comecei a tomar colágeno antes do treino, mas antes usava whey protein. Acho que vou voltar pro whey. E eu nunca pensei sobre isso. Nunca pensei que colágeno fosse diferente, eu meio que achava que era a mesma coisa. Eu não sei, eles não te dizem que não faz efeito, né? Isso não está escrito na embalagem. E de novo, sabe, é mais sobre como é a sua alimentação no geral. Sabe, isso é o que mais determina a saúde, né? As pessoas podem se perder nesses detalhes. Mas quando se trata especificamente do metabolismo muscular, da síntese de proteína muscular, é simplesmente uma fonte de proteína de qualidade muito, muito baixa. E quanto às dietas ricas em proteína e danos aos rins? As pessoas vão dizer, consumir 180 gramas de proteína por dia faz mal pra você. Ou meu pai fez a dieta Atkins, que não é o que eu estou fazendo, mas tipo, meu pai fez a dieta Atkins. O médico dele falou que só é possível usá-la por alguns meses. Eu vivo ouvindo isso. Em 2025 menos, mas até há poucos anos quase todos diziam, você está prejudicando seus rins, mesmo eu fazendo exames frequentes. Eu não estou. Estou bem até agora. Então, na verdade, acabei de terminar. Estava conversando, né? Estava entrevistando Jeremy Leinke para o meu podcast e estávamos discutindo sobre como as pessoas, infelizmente, quando algo sai em um livro didático, as pessoas aceitam como verdade absoluta. E há muito tempo, em livros didáticos de dietética e nutrição, afirmava-se que você deveria evitar dietas ricas em proteínas, porque elas poderiam ser prejudiciais aos rins. E isso era baseado em alguns estudos epidemiológicos. E que, basicamente, é apenas observar correlações, o que não é suficiente para provar causalidade. E também analisando alguns dados de animais, e eu diria, dados fracos, bem fracos na época. Mas isso foi publicado em livros didáticos e agora estamos presos a esse dogma há mais de 50 anos. E a realidade é que agora temos várias meta-análises que, para quem está ouvindo e não está familiarizado com o que é uma meta-análise, é um estudo de estudos. Então você tenta combinar os resultados de um monte de estudos diferentes que têm desenhos distintos e analisa qual é o efeito geral. Então, provavelmente, o principal pesquisador de metabolismo de proteínas do mundo é um cara chamado Stu Phillips. E ele foi o principal autor de uma meta-análise em 2018 que mostrou que dietas ricas em proteínas não afetam negativamente rins saudáveis. Houve outra meta-análise semelhante a essa, analisando ensaios clínicos randomizados em humanos, que é o que usamos para estabelecer causalidade. E como seus ouvintes talvez não me conheçam, talvez eu possa explicar por que a diferença no desenho do estudo faz tanta diferença. Eu gostaria, pois muitos mencionam estudos. Recebo um e-mail citando um estudo de 2015, pergunto ao ChatGPT, e ele diz que não é bem assim. Ou seja, há motivos para confiar em alguns estudos e em outros não. Ou, como você disse, alguns são epidemiológicos, você não está analisando a causa. Pessoas como eu não entendem bem o que isso significa e nem procuram saber. Se for um estudo, eu acredito. Acho que provavelmente não deveria fazer isso. Então esse é um grande problema, tá? A pessoa comum não está, quando diferentes estudos são citados, a pessoa comum não está preparada. A maioria dos cientistas em graduação não está pronta. E muitos doutores, para ser sincero, pelo que eu vi, não estão preparados para realmente entender quais estudos deveriam ter mais peso em relação a outros.
Então, quando se trata de epidemiologia, o que estamos falando é que existem dois tipos básicos diferentes de epidemiologia. Existe o que é chamado de transversal e o que é chamado de longitudinal. Agora, transversal é, por exemplo, nós analisamos a incidência de... Eu só vou inventar coisas aqui que podem ou não ser precisas. Nós analisamos a incidência de diabetes tipo 2 entre pessoas que bebem refrigerante diet e descobrimos que pessoas que bebem refrigerante diet têm taxas mais altas de diabetes tipo 2. Ok, tudo bem. A pessoa comum ouve isso e pensa, refrigerante diet causa diabetes tipo 2. Bom, se você está fazendo correlação também pode indicar causalidade reversa, embora isso nem sempre ocorra. O que isso quer dizer? Que pessoas com diabetes tipo 2 têm mais probabilidade de beber refrigerante diet? O que impede que essa seja a associação correta? E também existem muitas variáveis de confusão nesses casos. Nesses estudos não há tratamento, apenas se observa o comportamento das pessoas e tenta-se correlacionar fatores. E vou te dizer, a maioria dessas correlações é bem fraca nesses estudos de epidemiologia nutricional. E você pode encontrar, você pode pesquisar no Google por correlações espúrias e vai encontrar correlações que são literalmente quase perfeitas, 1 para 1, e que não fazem absolutamente nenhum sentido. Eu acho que tinha uma que era assim. Há quase uma correlação perfeita entre o número de pessoas que morrem sufocadas nos lençóis da cama e os gastos dos Estados Unidos da América com exploração espacial. Quanto mais os Estados Unidos da América investem em exploração espacial, mais pessoas morrem sufocadas nos lençóis. Quanto mais pessoas morrem na cama, mais os Estados Unidos da América gastam em exploração espacial. Posso ter errado a correlação, mas é disso que estou falando, certo? Certo, então não há relação, apenas uma coincidência. Eu acho que é não relacionado, sabe? Não consigo imaginar qual seria a causalidade aí agora. Não estou dizendo que toda epidemiologia é lixo. Não estou dizendo isso de jeito nenhum. Só estou dizendo isso. É preciso entender que podem existir várias variáveis moderadoras e de confusão. Então isso é transversal. Aí se olharmos para algo como longitudinal, que são chamados de estudos de corte, eles são, não quero dizer melhores, mas normalmente são considerados de maior qualidade de evidência do que os transversais. E o motivo é que agora você ainda não está fazendo um tratamento, mas está olhando para grupos de pessoas e você está acompanhando essas pessoas ao longo do tempo e está observando a incidência de diferentes coisas ao longo do tempo. Então vamos pegar o mesmo tipo de assunto, certo? Acompanhamos as pessoas por 10 anos, analisamos quantas pessoas consomem refrigerante diet e a incidência de diabetes tipo 2. Descobrimos que quem consome refrigerante diet tem 30% mais risco de diabetes tipo 2, certo? Ok, uma evidência um pouco mais forte, porque agora você está analisando, se não houvesse diferença inicial entre esses grupos, certo. Então é um argumento um pouco mais forte de que talvez haja alguma causalidade aqui porque você está acompanhando eles ao longo do tempo, porém, a questão da causalidade reversa ainda se aplica. E o motivo disso é porque pode haver características inerentes dessas pessoas, sejam elas genéticas ou ambientais. As pessoas não fazem as coisas isoladamente, elas tendem a ter comportamentos em grupo. E se quem consome mais refrigerante diet for, de modo geral, menos saudável e tiver mais hábitos não saudáveis, você não pode estabelecer isso a partir de estudos de corte. Então, o que fazemos são os chamados ensaios clínicos randomizados. E é a randomização. A aleatoriedade é fundamental e as pessoas devem compreender por que a randomização é importante. Agora, ao invés de você se colocar em um grupo, certo? Eu escolho refrigerante diet ou não beber. Muitas pessoas que evitam refrigerante diet e só bebem água, geralmente adotam outros hábitos saudáveis. Mas se fizermos um ensaio clínico randomizado com 100 pessoas e dissermos, tudo bem, 50 vão tomar refrigerante normal e 50 vão tomar diet sem escolha. Bem, então o que podemos assumir é que qualquer diferença nas características iniciais entre os participantes será distribuída aleatoriamente entre os grupos de tratamento. E então, se houver uma diferença entre os tratamentos, podemos assumir que foi por causa do tratamento e não por causa de alguma variável de confusão. Isso faz sentido?
Sim, faz sentido. E acredito que muitos, inclusive eu, até pouco tempo, não entendiam isso direito. Quero dizer, se você pega um grupo de pessoas, como você disse, que são todas do mesmo lugar, ou da mesma faixa de renda, ou da mesma etnia, seja o que for, você terá correlações em que não dá para apontar apenas uma causa. É preciso analisar o conjunto. Não é por isso? Estudos maiores tendem a ser mais confiáveis, certo? Se você está medindo, sei lá, a circunferência da cabeça de alguém, você pode pegar uma amostra de 20 pessoas e ela pode potencialmente estar muito errada. Se você usar 150 mil pessoas, será bem mais preciso, certo? Desde que essas 150 mil pessoas não vivam todas em Nuremberg, Alemanha. Chamamos isso de viés de amostragem. Agora, a questão é que quando você está lidando com humanos, você está lidando com estudos em humanos. Você não consegue tudo em um único estudo, você não consegue autocontrole, grande número de participantes e longa duração ao mesmo tempo. Simplesmente não dá, porque essa é a realidade. Acho que as pessoas têm a impressão de que quem participa de estudos de pesquisa é só um grupo de pessoas que fica sentado esperando, sem fazer nada, só esperando os estudos começarem. Ei, você aí! E eles dizem, ok, vou pausar minha vida para você me cutucar e examinar como quiser. Não, são pessoas como você, eu ou qualquer pessoa comum, com vida e afazeres. E quanto mais controle você tenta impor sobre a vida delas, menos provável é que elas participem do estudo. Entendi, certo? Então é tipo, você não pode tomar cafeína por um ano, e eu já falo, tô fora, né? Exatamente. Um bom exemplo seria se você tivesse um viés. E se você achasse que refrigerante diet te faz mal? Quando sorteado para o grupo do refrigerante diet, você pensa, não vou fazer isso, tchau. Então os pesquisadores têm desistências, e é por isso que quando você olha para estudos epidemiológicos ou dados de coorte, você vê que alguns deles têm dezenas de milhares, centenas de milhares, até milhões de participantes. Porque, especialmente se não for algo muito invasivo que eles estão analisando, se eles só estão fazendo um recordatório alimentar e depois olhando o peso corporal, por exemplo. Você pode conseguir muitos participantes, assim, certo? Mas se você quer, recordatórios alimentares muito detalhados, ou você quer dizer que vai fornecer toda a comida para os participantes, ou vamos ser bem extremos, vamos interná-los em uma enfermaria metabólica para monitorar tudo o que comem. Eles não podem comer nada além do que for fornecido para eles. Quem quer ficar na prisão da comida por, 6 meses? Certo? A compensação tem que ser, bem alta, né? Então, quando olhamos para isso, o que precisamos entender é que, se você quiser um estudo de longo prazo com um grande número de participantes, ele vai ser muito livre e com pouquíssimo controle. Se quiser muitos participantes e autocontrole, a duração será curta. Se quiser longa duração e autocontrole, haverá poucos participantes. E se você quiser todas essas coisas juntas, vai ser em ratos de laboratório. Certo? Então, a realidade é essa. É por isso que eu não fico super empolgado com estudos isolados. Raramente digo que um estudo é bom ou ruim. Não são só dados, é o que você possui. Existem más interpretações de dados e existem opiniões rápidas nas redes sociais que são realmente ruins. Eu vejo isso o tempo todo. Mas os dados são apenas os dados e depende de como eles são coletados, dos métodos que são usados, de como são analisados. Isso é o que vai me dizer o quanto eu dou de importância para aquilo. Sabe, eu estava conversando sobre isso com o Jeremy, que eu entrevistei no meu podcast, sabe? Tem tantos cientistas que, eles dizem que estão testando isso na hipótese ou na introdução. E aí eu leio os métodos e fico assim, esse estudo não está preparado para responder a pergunta que você está fazendo, isso não está adequado, você está... Ok, os dados, eu posso usar como uma peça de um quebra-cabeça, mas não está me dizendo o que você diz, está me dizendo outra coisa. Ou foi coletado de forma errada, na população errada ou sem grupo de controle adequado. Então, quando se trata de, ensaios clínicos randomizados, quero dizer que é a forma mais elevada de evidência, porque tem autocontrole. Sabe, você simplesmente não consegue muitos que durem mais de 12 semanas, e você não consegue com, milhares de pessoas. Simplesmente não consegue. Quando se tenta controlar as pessoas, elas logo deixam de querer participar, mas essa é a prova mais evidente. E parece que o problema disso é que aí você precisa extrapolar as respostas, certo? Durante as 3 semanas desse estudo de autocontrole e aleatório, essas pessoas apresentaram um pouco mais
Não sei, digamos A1C ou outra coisa, ok? Então, se você faz isso por anos e tem A1C que fica alto o tempo todo, você com certeza vai perder 10 anos de vida. É tipo, refrigerante diet ou qualquer outro faz mal pra você, então espera aí. Se você faz esse estudo por 3 semanas, você não sabe disso. Então, se a gente pudesse magicamente fazer Porque quando você faz isso com ratos, ou se você fizesse com, sei lá, uma população carcerária que não tivesse escolha, antiético, enfim, vamos só dizer, é hipotético. O A1C deles pode normalizar após 4 semanas, mas você não sabe, pois o estudo durou só 3 semanas. Então toda aquela extrapolação que você fez é só besteira, certo? Correto. E você sabe, isso é. Vou retomar sua pergunta original, pois estava falando sobre meta-análise. Uma meta-análise de ensaios clínicos em humanos mostrou que o consumo de proteína não prejudica a função renal. Também estou doente. Vou resumir para dar uma resposta rápida sobre refrigerante diet e dizer... Essa era a minha próxima pergunta. Todo mundo pergunta, faz mal ou não? Sim. Sim, diabetes tipo 2 é isso. Na verdade, houve um estudo na Austrália que eu nem acho que foi publicado ainda, mas acho que foi apresentado em uma conferência científica. Então ainda não passou por revisão por pares, mas isso não me surpreenderia. Acredito que o risco de diabetes tipo 2 aumenta cerca de 34% a 38% em quem consome refrigerante diet. As pessoas dizem, tá bom, mas nos ensaios clínicos randomizados em humanos, vemos o oposto. Pessoas que bebem refrigerante diet no lugar do refrigerante normal perdem peso e têm melhores resultados de saúde cardiometabólica, e elas realmente perdem um pouco mais de peso do que as pessoas que substituem por água. Então é isso, e é o meu. Eu acho que isso é provável. Se você costuma beber bebidas açucaradas e passa a tomar água, pode acabar buscando o sabor doce em outros alimentos. Se você trocar por refrigerante diet, pode preencher a lacuna e diminuir a vontade de buscar esse sabor em outro lugar. Anecdoticamente, pessoalmente, é isso mesmo. Cresci tomando refrigerante, como falávamos em Michigan. Eu bebia muito disso e ninguém dizia: "Ei, não beba 2 litros de Coca-Cola por dia", mas era normal na dieta do meio oeste. E eu engordei, surpresa, surpresa. E aí eu basicamente parei de tomar quando era adolescente, porque pensei, as garotas geralmente não gostam de caras com barrigão no ensino médio. E então comecei a entrar em forma e a malhar. E você sabe, muitos caras falam, não beba refrigerante e malhe. Aí eu fui pra faculdade e era tipo um buffet à vontade, ou algo assim. Eu fiquei tipo, eu amo refrigerante, mas eles têm Coca Diet, então vou beber isso e parei de tomar qualquer coisa com açúcar. Ainda gosto muito de Coca Diet, sei que dizem, você vai morrer jovem, mas é por isso que estamos aqui. Mas eu não como chocolate, não como sobremesas, não faço nada disso. Quando quero comer doce, pego uma Coca Zero de laranja cremosa ou algo assim e bebo alguns goles. Aí eu penso, não quero mais açúcar o resto do dia. E eu vou tomando isso ao longo do dia e, não consumo nenhuma caloria com isso. Agora, se isso realmente te prejudicasse, seria um problema, mas não há muitas evidências disso. Então, especificamente sobre diabetes tipo 2, de novo, eu já segui essa lógica até o fim. Nos estudos controlados, randomizados, vemos o oposto. Então, por que esperaríamos o contrário? A explicação é causalidade reversa, e é isso que acontece. Então, se você olhar para pessoas que bebem refrigerante diet, o motivo pelo qual elas têm mais chance de ter diabetes tipo 2 não é porque o refrigerante diet causa diabetes tipo 2. Pessoas que bebem refrigerante diet já têm mais probabilidade de estar acima do peso e também têm mais probabilidade de tentar fazer dieta. Então, o que eles estão fazendo é um viés de seleção, onde eles olham e dizem, ok, essas pessoas que bebem mais refrigerante diet, sim, é porque estão tentando perder peso, ok. E se compararem quem bebe refrigerante diet com quem só bebe água sem consumir refrigerante normal? Quem consome refrigerante diet tem pior qualidade geral da dieta e ingere mais calorias, em média, do que quem bebe apenas água. Alguns podem dizer, tá vendo, refrigerante diet aumenta a fome ao liberar insulina e estimular o apetite no cérebro. Isso já foi completamente desmentido. O único adoçante que é um pouco estranho é a sacarina. Eu falaria às pessoas sobre a sacarina, o adoçante Sweet and Low. Provavelmente é melhor do que o açúcar comum, no geral, mas eu acho que é o pior dos adoçantes que existem. Parece haver alguns efeitos estranhos com isso, né? Eu vejo, em termos de algumas respostas glicêmicas e tal, mas aspartame, sucralose, fruta do monge, estévia. Saíram 2 meta-análises, uma sobre esses adoçantes em geral, mostrando nenhum efeito sobre a insulina, respostas de glicose no sangue, qualquer tipo de hormônio endócrino,
A conclusão do estudo é de uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Isso reúne nossas melhores evidências mostrando isso. Eles concluíram que tem os mesmos efeitos da água. Isso é interessante. E então, teve uma recentemente sobre a qual acabei de fazer um vídeo, que saiu ontem, analisando o aspartame e a secreção de insulina, respostas de fome, e basicamente mostrou a mesma coisa. O aspartame não causa uma resposta de insulina ou glicose. Ele não aumenta a fome, na verdade, reduz a ingestão de energia. Então, não, ele não causa diabetes tipo 2. Ele não faz você sentir fome. Se ele realmente causasse fome, isso indicaria que esses adoçantes artificiais são ótimos queimadores de gordura. Pois, em estudos controlados, essas pessoas perdem peso ao substituir bebidas com açúcar por bebidas adoçadas artificialmente. Elas perdem mais peso que quem troca bebidas açucaradas por água. Se o refrigerante diet aumenta a fome e o consumo de calorias, mas ainda assim as pessoas perdem peso, isso não mostra que são bons queimadores de gordura? Então essa lógica meio que desmorona. Entendi. E aí as pessoas vão dizer, bom, eles causam câncer. Sim, se você der isso para um rato de laboratório em uma dose 10.000 vezes maior do que a que você normalmente consumiria, aí sim você vê algumas coisas estranhas. Mas vamos pegar o aspartame, por exemplo, porque esse é um dos compostos mais testados da história. Aspartame é um dipeptídeo. Então, 2 aminoácidos, fenilalanina e ácido aspartico, combinados com um grupo metil-éster, ele é metabolizado em 3 coisas. Ele é metabolizado em fenilalanina e ácido aspartico, ambos aminoácidos. E é tão engraçado ver esses gráficos, algumas dessas pessoas nas redes sociais dizem, a fenilalanina é uma neurotoxina. Sim, aplicada nas células cerebrais é neurotoxina. Temos a barreira hematoencefálica. Aliás, um bife tem 30 vezes mais fenilalanina. Então, se você está preocupado com os aminoácidos que estão literalmente em toda a proteína que você consome, saiba que você ingere de 20 a 30 vezes mais em qualquer fonte de proteína. Então por que se preocupar com refrigerante diet e não com essas fontes de proteína? Ele também é metabolizado em metanol e as pessoas dizem, viu, é o metanol. Ok, vamos analisar isso e o motivo pelo qual é importante entender. Adoçante nunca foi, em nenhum estudo de pesquisa, mostrado que entra na corrente sanguínea ou é encontrado em qualquer tecido. Ele é rapidamente e completamente metabolizado nesses 3 componentes, então, se faz mal para você, está exercendo seus efeitos através de uma dessas 3 coisas. Podemos deixar os aminoácidos de lado, pois, como disse, se você se preocupa com eles, deveria se preocupar com qualquer proteína consumida. Então, vamos olhar para o metanol? Bem, antes de tudo, se olharmos para as coisas que dizem que o aspartame faz com você, isso é muito diferente dos efeitos colaterais de muito metanol, que basicamente são toxicidade do sistema nervoso central, insuficiência cardiopulmonar, morte e cegueira. Nossa, isso é pesado. O metanol em si não é necessariamente tóxico, mas ele é metabolizado em formiato ou ácido fórmico, que são tóxicos. Agora, em um estudo analisando o consumo de aspartame, eles deram cerca de 26 refrigerantes dietéticos em 8 horas. Acho que nem os maiores consumidores de refrigerante dietético chegam a esse ponto. Alguns caras na faculdade de Direito chegaram perto, mas fora a semana de provas, acho que estamos tranquilos. E eles observaram que não houve realmente um aumento nos níveis de metanol no sangue, nem aumento nos níveis sanguíneos de ácido fórmico ou formiato. E você ingere mais metanol em um copo de suco de laranja ou suco de tomate. Bem mais metanol. Você consome mais metanol em várias porções de frutas e vegetais. Mesmo assim, frutas e vegetais favorecem a saúde metabólica e, mais uma vez, mesmo com doses muito altas de ingestão de aspartame, você não vê aumento nos níveis de metanol. Agora, teve um estudo que eu não consigo lembrar, acho que foi em humanos, teve um... Não, foi em ratos, desculpa, foi em ratos. E eles analisaram uma dose enorme. Tipo, no geral, basicamente o equivalente, quando você faz a equivalência para a dose humana em animais, uma dose enorme, equivalente a cerca de 100 refrigerantes diet em uma única vez. Tudo bem. Desafio aceito. Na verdade, você morreria por diluição dos eletrólitos ao beber tanto líquido antes mesmo dos outros efeitos negativos. Mas eu divago. Enfim, de qualquer forma.
Então, nesse estudo, né, eles notaram um aumento nos níveis de metanol no sangue, mas nenhum aumento em formiato. Então, mesmo assim, isso não foi suficiente para elevar os níveis sanguíneos a ponto de chegar a um nível de formiato que causaria efeitos negativos. Mesmo que isso acontecesse, as pessoas dizem, e quanto ao longo do tempo? O problema com você é estar pensando em bioacumulação, certo? Existem algumas coisas que realmente bioacumulam, existem sim. Sabe, agora há mais discussão sobre microplásticos, sabe? Existem coisas como chumbo, mercúrio. Essas coisas demoram muito para serem eliminadas do corpo, elas podem se acumular. Ok, justo. O metanol é eliminado do seu corpo em poucas horas. Então, se está causando esses efeitos negativos, tem que ser algo agudo. E, novamente, se o aspartame causa câncer, como isso ocorre? Por favor, explique como isso está acontecendo. E sempre que eu menciono isso para as pessoas, elas meio que, quando eu passo por todos esses dados, elas simplesmente meio que dizem, ah, tá bom, é sintético e produzido pelo homem. A falácia do apelo à natureza, certo? Isso é uma falácia do naturalismo. Arsênico, por exemplo, é natural. Ah, você sabe, veneno de cobra é natural. Muitas plantas venenosas lhes são naturais. Cianeto e as sementes de maçã, ninguém evita maçãs por causa disso, e até mesmo no suco de maçã. Eu não acho que eles tiram as sementes, posso estar errado. Não acho que eles se preocupam em tirar as sementes. Eles só esmagam tudo porque é tipo, tem um pouco de cianeto no seu suco de maçã. Tanto faz, cara. Você também. E a realidade é que, quando se trata de toxicidade, a dose é que faz o veneno, certo? Você pode ter. Você pode ter algo que é considerado um composto muito tóxico. Se estiver em uma dose baixa o suficiente, você ficará bem, não terá efeitos negativos. Você também pode ter algo que as pessoas consideram inerte. Pegue a água, o velho monóxido de dihidrogênio. Se você beber cerca de 10 vezes a quantidade de água recomendada, pode realmente morrer por diluição de eletrólitos. Claro, então qualquer coisa pode ser, quase tudo pode ser tóxico em uma dose alta o suficiente. Como isso chama? É lado direito? 50 ou lado direito? 50, sabe do que falo? Sim. Então, lado direito, 50 é basicamente a dosagem de um composto que vai matar aproximadamente 50% da população. Porque existe uma curva em sino. Ok, lado direito, 50 é um tema comum e a maioria dos estudos é feita em animais. Sim. Lembro que Neil deGrasse Tyson comentou sobre isso, envolvendo Ben e Jerry's ou algo parecido. Porque eu fiquei tipo, e aquele, como é que chama? Qual é aquele pesticida que todo mundo surta? E é tipo... Eles usam glifosato? Eles usam glifosato e aí vai pra cá, depois vai pra lá, e é tipo, você faria isso? Pra conseguir comer sorvete Ben e Jerry's, ou seja lá qual for, você teria que consumir muito pra pegar glifosato suficiente dos grãos de baunilha, ou seja lá o que for. Você teria que comer tanto disso que morreria de açúcar muito antes de ter pesticida suficiente no seu organismo. Tipo, nem chega perto, você teria que passar uns 3 anos só comendo sorvete pra conseguir glifosato suficiente. Bem, aí você sai do intervalo e tem o Gary Brecka do mundo falando. Você quer evitar vitamina B12 sintética porque ela é cianocobalamina, e o ciano significa cianeto. Sim, então eu fiz o cálculo disso para atingir a lado direito. 50 de cianeto a partir da cianocobalamina, que aliás, ainda assim você não seria intoxicado porque o cianeto só é perigoso. Muitos não percebem a diferença entre uma forma livre e uma ligada de um químico. Entendi. Então, por exemplo, gás cloro pode te matar. Cloreto de sódio, isso é sal. Vamos colocar na nossa comida, certo? Exatamente. Então essas coisas não são a mesma coisa. A cianocobalamina com grupo cianeto é totalmente estável e não oferece perigo. Mesmo que fosse, quantas vitaminas seriam, quantas dessas? Acho que ele estava falando sobre as bebidas Celsius. Talvez fosse isso, mas seja lá o que for, você precisaria de 43 mil porções de uma vez só para atingir o lado direito. 50, certo? Então tem cafeína nisso. Então você está morto? Boa sorte, ou você morre por diluição de eletrólitos. Imagine tomar 43 mil cápsulas de uma vez. Você provavelmente iria se machucar por dentro, sabe? Algo de sal e 3 é... Do outro lado de tudo isso, qual é uma comida que a maioria das pessoas acha saudável, mas você acha superestimada ou contraproducente? Sabe, em que as pessoas ficam tão presas que você pensa, deixa pra lá, quem liga?
poderia deixar de lado. Se não vier nada óbvio à mente, não é um programa de perguntas e respostas. Estou tentando pensar no que está em alta demais agora. Acho que caldo de ossos. Que tal isso? Claro, sim. Aliás, eu amo caldo de ossos. Não compro em lata, mas pego em um restaurante coreano com uma sopa incrível que eu comeria todo dia. As pessoas são obcecadas por isso, não acha? Olha, se você gosta do sabor e gosta de comer, tipo, tudo bem. Quero dizer, tem vitaminas e minerais, mas não é uma solução para tudo. Sim, tem um pouco de colágeno ali, mas já falei sobre isso. Se você gosta do sabor, tudo bem. Não acho que seja ruim para você. E esse é o problema de muita gente, é a sociedade em que vivemos hoje. É difícil ter essas conversas porque tudo está muito polarizado e politizado. Acabei de publicar um vídeo hoje sobre isso. Aqui estão os dados do acetaminofeno e por que acho improvável que isso contribua para... Exatamente. Eu fico tipo, eu mesmo, e eu acabo sendo acusado de ser liberal, e eu fico tipo, eu mesmo, que vem de Indiana, um estado conservador, cuja família inteira é conservadora, que é registrado como conservador e tende a votar desse jeito. Desculpa, mudei. Agora sou independente, antes era conservador por muito tempo, mas ainda costumo votar como conservador. Mas se eu não concordo com absolutamente tudo o que o Partido Conservador diz, agora, aí você é um esquerdista, né? Você está traindo o seu próprio time, é isso que é. Virou questão de time ou jogo e você está no time errado por não seguir a linha quando se trata de Tylenol ou qualquer coisa assim. Eu nem percebi essa história do Tylenol, minha esposa que teve que me contar sobre isso. E eu fico tipo, olha, besteira é besteira, não importa quem está falando, ok? Então, é isso, quero dizer, quando as pessoas do outro lado dizem coisas idiotas, nutricionalmente, sim, eu vou apontar isso, e eu aponto mesmo, mas aí as pessoas falam, mas você votou nisso, sabe? E eu fico tipo, o mais engraçado é quando me acusam de ser liberal, eu digo, aqui está uma foto minha pescando com Donald Trump Jr. E aí eles simplesmente surtam porque não conseguem entender isso. É inteligência artificial, cara. Talvez, sabe, eu possa gostar de alguém pessoalmente e não concordar com tudo o que essa pessoa diz. Meu Deus, imagina só, sabe? Não faça isso em 2025. Quando se trata desses argumentos, se eu digo algo como, ei, caldo de osso, acho que é superestimado. As pessoas dizem, bem, você está dizendo que faz mal pra você. Não, nunca disse isso, não falei isso. Não, parece muito. Isso me soa racista. Lenny, eu não sei. Sim. Ou se eu disser, por exemplo, refrigerante diet é uma boa, sim, é uma alternativa saudável comparada a bebidas adoçadas com açúcar. E as pessoas dizem, você está dizendo que refrigerante diet é saudável. Eu disse no lugar de, ok, agora eu poderia argumentar fortemente que é saudável, mas não vou fazer isso. Nunca digo isso se não acham que estou defendendo ou incentivando o refrigerante diet. Eu fico tipo, não foi isso que eu disse. Por que você não volta e realmente escuta o que eu falei? Em vez de ter um chilique infantil só porque algo não combina com suas crenças pessoais. Sim, acho que foi bem dito. E é muito difícil fazer as pessoas aceitarem informações que vêm de uma fonte que elas não gostam. E isso é realmente complicado. Tento abordar isso no podcast, mas é difícil. Hoje, qualquer informação que desagrada já faz você ser excluído do grupo, o que é um grande problema. E provavelmente isso é assunto para outro episódio do programa, sinceramente. Mas eu quero continuar falando sobre comida e nutrição, porque acho que estamos indo muito bem aqui. Tô curioso sobre a autofagia, certo? No jejum, alguns dizem que não há mágica, só redução de calorias, enquanto outros afirmam que há mágica sim. Essas células fracas morrendo normalmente causariam câncer. Você pode esclarecer isso pra gente? Sinceramente, não sei o que é verdade, só o que parece, mas isso não significa nada. Então, de novo, sempre que estamos analisando uma questão, a gente sempre tem que perguntar, comparado com o quê, certo? Então, o jejum aumenta a autofagia? Sim, mas comparado com o quê? Bem, se você jejuar, dependendo da duração do jejum, primeiro de tudo, precisamos voltar um pouco porque a maneira como pessoas como Mindy Peltz e algumas dessas pessoas que falam sobre esse assunto, aliás, ela não tem informação científica, só vou deixar claro, eles vão dizer, depois de inserir o número de horas, o interruptor da autofagia é ativado e isso acontece, mas o corpo, na verdade, não funciona assim. Esses processos estão sempre acontecendo, essas coisas estão sempre ocorrendo.
Agora, as taxas relativas podem mudar, mas não existe um interruptor. Não é como se você atingisse um certo ponto e de repente tudo mudasse no corpo. Não funciona assim, não funciona desse jeito, não faz sentido que funcionasse assim. Agora, se você jejua assim com o tempo, a autofagia, que é a degradação de proteínas pelos lisossomos, ok? Então você tem nas suas células esses organelos chamados lisossomos e basicamente eles podem englobar diferentes componentes celulares e aí eles têm um monte de proteíses e enzimas dentro deles para digerir esses componentes. Basicamente eles pegam proteínas inteiras e as transformam em aminoácidos individuais que podem então ser reciclados e usados para outras coisas. Então, elementos do que eles estão dizendo são verdadeiros. Sim, a autofagia pode aumentar. E também a autofagia está envolvida na remodelação e na quebra de componentes celulares antigos ou mal dobrados. Isso é verdade, aliás. A autofagia nem sempre é uma coisa boa. A autofagia ela está elevada em vários tipos de câncer. É assim que vários cânceres conseguem se alimentar. Aí a autofagia ela está elevada em doenças de desgaste, então nem sempre é uma coisa boa. E eu realmente, se eu pudesse deixar algo para as pessoas, seria para que parassem de tentar encaixar as coisas em caixas preto e branco. Pouquíssimas coisas são completamente boas ou completamente ruins. E no corpo humano, quero que você considere muitas dessas coisas que você acha ruins ou não saudáveis. Se elas fossem ruins para nós, por que evoluiríamos para ter esses sistemas se eles fossem nos matar mais rápido? Por que diabos eles seriam passados de geração em geração e conservados? Porque se eles matassem o organismo mais rápido, eles seriam eliminados da população. Essas características são simplesmente seleção natural, porque nada é bom ou ruim no corpo humano. Qualquer sistema, se estiver desregulado, pode ter um efeito negativo, mas todos esses sistemas existem por um motivo. Como o cortisol, todo mundo acha que o cortisol faz mal para você. Ok, bem, se você tirar completamente o cortisol, isso se chama doença de Addison. E não é bom. Tem muitos problemas com isso. Sim, o filho de um amigo meu tem isso. Ele precisa tomar algo, provavelmente hormônios, por que não? Provavelmente retinazona. Sim, tem algumas coisas assim. Ele é um garoto tranquilo, então não sei e não faço muitas perguntas. Mas eu sei que ele não tem cortisol e meus amigos falam que ele é tão tranquilo que ele não tem cortisol. Mas na verdade isso não é tão legal assim. Tem muito remédio envolvido, basicamente. Seu corpo evoluiu para ter esses sistemas. Voltando à autofagia. Nem sempre é uma coisa boa, mas existe por um motivo e tem uma função. Algumas delas podem trazer benefícios. Agora, quais são as consequências de uma má alimentação? Você está em uma situação de calorias negativas? Você está em um balanço energético negativo. Se você fica sem comer por 16 ou 18 horas, entra em balanço energético negativo. Mas o que ocorre? Nas últimas 6 ou 8 horas, muitas dessas pessoas que jejuam se saem bem. Não é sobre perda de peso? Não tem nada a ver com perda de peso? Ok, então vamos pegar duas pessoas, certo? Alguém consome 3.000 calorias diárias, que equivalem à sua manutenção. Ela não faz jejum, só come ao longo do dia. A outra pessoa faz jejum. Vamos supor que ela coma uma refeição por dia, 3.000 calorias em uma refeição, certo? Porque ela quer obter o máximo de autofagia quando está em jejum, a taxa de autofagia dela é maior do que a das pessoas que estão se alimentando continuamente? Provavelmente, mas sabe o que acontece quando ela faz essa grande refeição? A autofagia vai diminuir bastante, né? Vai suprimir muito a autofagia e a quebra de proteínas. Se analisarmos a área sob a curva, a dúvida é, ela muda em 24 horas ou em uma semana? Vemos diferenças? Sim. Eu geralmente não dou muita importância para estudos isolados, mas esse foi um estudo muito, muito bem feito. Então eles analisaram a autofagia, analisaram outras coisas também, incluindo perda de peso, perda de gordura e massa magra com jejum em dias alternados. E a forma como eles fizeram isso foi que eles tinham um grupo que estava comendo. Eles consumiam 75% das calorias de manutenção, mantendo um déficit de 25% com jejum em dias alternados.
Ou seja, em um dia faziam 0, no outro 150, então 150 acima da manutenção, correto? Eles alternavam. Um grupo fazia restrição calórica de 75% diariamente e outro jejum em dias alternados. Eles ficavam na manutenção, faziam 200 em um dia e 0 no outro, então na semana estavam em manutenção. Porém, eles descobriram que a autofagia não diferiu entre os grupos. Uau! Uau! Então, me sinto muito confiante em dizer que o efeito da autofagia é um efeito calórico. Sim, consumir menos calorias aumenta a autofagia. E se olharmos os dados de pesquisa sobre longevidade, risco de câncer, todas essas coisas, quero dizer, nós realmente vemos aqui está o problema das limitações de design. Não dá para conduzir um ensaio clínico randomizado em humanos sobre longevidade, pois como isso seria feito? Um grupo fará isso. Primeiro, vamos controlar até você morrer. Segundo, se está no estudo não vai querer sair? Qual grupo você acha que viverá mais? Para pesquisadores, entende o que quero dizer, você não pode fazer isso eticamente, certo? Mas eles já fizeram isso em roedores e provavelmente os melhores estudos que temos são em macacos rhesus, certo? Que estão mais próximos dos humanos em termos de fisiologia humana. E algumas das manchetes de anos atrás diziam: restrição calórica melhora a longevidade. Tenho certeza de que você já ouviu falar dessa pesquisa também. Eu li essa pesquisa e conheço muito bem o desenho de estudos com animais, porque minha pesquisa era com animais. Então, quando eles falam em restrição calórica em animais, na verdade eles estão se referindo normalmente a deixar os animais comerem o quanto quiserem. Chamamos isso de ad libitum. Para fazer restrição, basta reduzir uma porcentagem do consumo normal. Nesses estudos, eles retiram 30% da dieta habitual, chamam isso de restrição calórica e afirmam que foram restritos em calorias a vida toda, mas isso não ocorreu. Se fossem, perderiam peso até morrer de fome. Certo, não é? Na maioria desses estudos, observa-se nenhuma alteração ou breve perda de peso, seguida de estabilização. Ok, adivinha o que os animais fazem em cativeiro? Eles comem muito por tédio. Então você só evita que fiquem acima do peso ou obesos, com gordura corporal excessiva. Então, na minha opinião, muitos desses dados são basicamente explicados por: ei, se você mantém um nível normal e saudável de gordura corporal, você está obtendo os benefícios da longevidade. Entendi, você vê os animais em cativeiro comendo demais porque estão entediados, parece até comigo. Na pandemia, durante a pandemia, foi tipo, tudo bem, quero dizer, não vou entrar totalmente nesse assunto. Esse foi o começo da minha jornada de perda de peso, porque eu pensei, isso aqui eu só estou ficando mais gordo. Está claro que há uma forma de lidar com isso. Muitos diziam, é só porque você ficou mais velho e seu metabolismo desacelerou. O metabolismo realmente desacelera com a idade, mas também tendemos a nos movimentar menos do que na infância. Por que passamos o dia todo sentados à mesa? Ninguém vai gostar da resposta para essa pergunta, ok? Primeiro de tudo, provavelmente um dos melhores estudos que temos sobre isso é um estudo da Universidade Duke, do laboratório de Herman Ponsers. Herman Ponsers é um dos principais especialistas em metabolismo energético. Ao analisar o gasto energético diário, é importante definir termos como metabolismo ou taxa metabólica. Isso é o seu gasto energético em repouso ou seu metabolismo basal, que basicamente é quanto custa apenas para manter os sistemas básicos de energia do seu corpo funcionando, certo? Não é exercício ou atividade, é sobre o custo de... Se você simplesmente deitasse e respirasse por 24 horas, quantas calorias isso gastaria agora mesmo? O que Herman analisou foi o gasto energético total diário, que é tudo, certo? Então, o seu gasto energético em repouso, o efeito térmico dos alimentos, sua atividade física, exercícios e movimentos espontâneos, atividade termogênica não relacionada ao exercício ou atividade termogênica não relacionada ao exercício, influenciam o custo de extrair energia dos alimentos consumidos. A soma de todas essas coisas resulta em quê? Tipo, o seu gasto calórico, o seu consumo de calorias, tudo isso diariamente. E ele mostrou que isso, obviamente, aumenta desde a infância até a idade adulta. Dos 20 aos 60 anos, isso se mantém totalmente estável nesse grande grupo de pessoas. Após os 60 anos, começa a diminuir devagar, menos de 1 por ano. E isso também, aliás, é completamente explicado pelo fato de que as pessoas simplesmente se tornam menos ativas e têm menos massa magra à medida que envelhecem.
Ao normalizar pela massa magra, quase tudo isso some. E se olharmos especificamente para a taxa metabólica basal, ou seja, apenas a taxa metabólica basal, ela literalmente não muda nem mesmo, acredito, na velhice, tipo aos 70, 80 anos. Agora, seu total, sua energia e gasto energético absolutos em repouso. Sua taxa metabólica absoluta realmente diminui porque você perde massa magra, mas se normalizarmos sua taxa metabólica pela sua massa magra, não vemos nenhuma diferença. E isso vale para pessoas com síndrome dos ovários policísticos, pessoas com diabetes tipo 2. Na verdade, pessoas com diabetes tipo 2, acredite se quiser, têm taxas um pouco mais altas, taxas metabólicas um pouco mais altas. Na verdade, mesmo quando padronizado pela massa magra, pessoas com sobrepeso ou obesidade, padronizando pela massa magra, o gasto energético e a taxa metabólica não diferem. Então, basicamente, a lição aqui é continuar se exercitando, continue se exercitando para manter sua massa magra. E provavelmente o maior, se você quiser o maior, prova disso são os tratamentos contra a obesidade mais eficazes da história. Miméticos de glucagon-like peptide, como Ozempic, como Shazepatide, ou eles não aumentam o gasto energético, eles não têm efeito sobre o gasto energético. Na verdade, eles são supressores de apetite potentes. Pessoas dizem que é só o metabolismo delas e por isso precisam usar Ozempic. Bem, eu odeio te dizer isso, mas se for o seu metabolismo, Ozempic não vai fazer nada por você. A verdade é que as pessoas não admitem que comem mais do que gastam de energia. Porque isso parece alguém dizendo, a culpa é sua. E eu poderia entrar em muito mais detalhes sobre por que, você sabe, é mais complicado do que simplesmente ser culpa do indivíduo. Quando se trata de obesidade, pessoas obesas têm mais probabilidade de ter, especialmente mulheres obesas, mais probabilidade de terem trauma sexual no passado, trauma de agressão no passado. Pessoas obesas sentem mais recompensa ao comer e são menos sensíveis aos sinais de saciedade. Existem diferenças. As pessoas vão dizer, você está brincando por ser gordo. E, honestamente, uma coisa que eu acho que mudei de ideia, ou talvez apenas aprendi, é um termo melhor para isso. Nos últimos, 5 ou 10 anos, especialmente nos últimos 5 anos, eu realmente acho que existe uma diferença. Quando precisei fazer dieta por 10 meses, aceitei e cumpri esse período. E eu comia chipotle no almoço, na maioria das vezes, e depois eu comia algo parecido. Comi peito de peru no jantar por 10 meses e tomava shake de proteína no café da manhã. E eu simplesmente fiz isso por 10 meses e isso não me incomodou tanto assim. Mas não é como se eu fosse tão bom, como se eu tivesse tanta força de vontade. Eu acho que tem. Eu não sinto tanta descarga de dopamina lá ao comer, fico satisfeito ao estar cheio. Outras pessoas não são assim, não é falta de força de vontade, elas só gostam. Para eles, comer e receber recompensa é uma experiência muito diferente da minha. E a gente nunca pode comparar isso, certo? Não tem como comparar. Nunca posso me pôr no lugar de quem está 45 quilos acima do peso e dizer, é só comer menos, é fácil, ele consegue. Ele nunca vai entender como não é difícil para mim comer peito de peru de pacote por 10 meses seguidos. Porque isso é algo completamente estranho. Eu não quero justificar tudo, mas eu realmente acho que existe um nível diferente entre as pessoas que sentem o impulso e as pessoas que se sentem satisfeitas. Como você disse... Bem, existe. As pessoas têm dificuldade em lidar com o que sentem serem duas coisas aparentemente opostas ao mesmo tempo. Que é, a obesidade provavelmente não é totalmente culpa do indivíduo, mas também existe um aspecto de responsabilidade e prestação de contas pessoal para resolver o problema. Pode não ser culpa sua que isso tenha acontecido, mas será sua responsabilidade tentar mudar as coisas. Então, eu acho que as pessoas tentam igualar responsabilidade e justiça, mas a realidade é que não é assim. Todo mundo, de uma forma ou de outra, já passou por coisas injustas. Mas, independentemente do que aconteça, você tem que assumir a responsabilidade de tentar mudar isso para melhor. Por isso, acho que as pessoas têm dificuldade em conciliar o que fazemos. Quero dizer, isso aparece até mesmo no direito penal, certo? Tipo, bem, eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, mas vemos isso até mesmo no direito penal. Como você enxerga quem vem de origens difíceis? Prendemos essas pessoas por serem perigosas, mas não as reabilitamos, certo? Culpamos essas pessoas por falhas morais ou por nascerem em gangues sem pais, certo? Mas não sei se isso é eficaz. Mas, de novo, como você disse, não é sua culpa, mas também é sua responsabilidade, certo? É por isso que amamos histórias de redenção e enfim, é um podcast completamente diferente.
Acho que devo mudar de assunto aqui, porque sei que estamos ficando sem tempo e tenho muitas outras perguntas que quero te fazer. Talvez façamos perguntas rápidas no final. O que você costumava comer sempre e agora evita totalmente devido a descobertas científicas recentes? Não estrague Cheetos pra mim ou acabou pra você. Acho que não tem nada que eu evite completamente. Pra ser bem honesto com você, você falou que eu como menos gordura saturada. Agora, você, então, e Bali, você e eu, então eu, pessoas que... É engraçado agora porque eu sou conhecido como, eu sou conhecido como o cara pro óleo vegetal agora. Que é uma das minhas perguntas também, isso faz mal pra você? Obrigado. Eu era alguém que vinha de um laboratório de baixo carboidrato, era o laboratório em que eu estava. A pós-graduação era conhecida por ser mais baixa em carboidratos. Até obrigado. E minha crença na pós-graduação era essa. O consumo de gordura saturada e colesterol lipoproteína de baixa densidade não importam. E com o tempo, vendo dados suficientes, eu mudei de ideia porque acho que isso realmente importa. Eu não falo simplesmente que nunca como gordura saturada. Eu ainda como bacon às vezes, e ainda como um bife gorduroso aqui e ali, e eu não evito completamente. Sabe, eu tento limitar o máximo que eu posso, mas eu simplesmente não fico tão assustado com essas coisas. Sabe, é a dose que faz o veneno, é isso mesmo, entendeu? Então eu acho engraçado que essas pessoas loucas anti-óleo de semente acham que, de alguma forma, eu estou no bolso da grande indústria do óleo vegetal. Óleo vegetal. Na verdade, quem financiou minha pesquisa, quem me deu dinheiro? O Conselho Nacional de Laticínios, o de Nutrição do Ovo e a Associação dos Produtores de Gado de Corte. Se alguém tem um viés a favor da gordura saturada, sou eu, ok. Sim. Nenhuma planta à vista. Então é verdade que óleos vegetais causam câncer ou problemas hormonais? Ou isso é só barulho da internet? Tudo bem? Então vou pegar os argumentos como eu entendo das pessoas contra o óleo de semente e mostrar o que as evidências realmente dizem. Então, os argumentos são esses. Os argumentos que existem são mais ou menos os seguintes. Existe o argumento bem mecanicista que pessoas como Paul Saladino fazem. É o ácido linoleico, essa gordura poliinsaturada que pode ser oxidada mais facilmente. E essa oxidação vai causar danos aos seus vasos sanguíneos. Isso vai causar inflamação. E essa inflamação vai causar doenças cardíacas e câncer. Ok, tudo bem. Então mantenha isso em mente, deixe de lado. Eu vou voltar a esse assunto. Aí tem as pessoas que dizem, bem, o processamento, né? O processamento desses óleos é o que está causando isso. Eles são aquecidos, o que os faz oxidar e ficar rançosos, sabe? O processamento é feito com solvente industrial hexano e também com hidróxido de sódio. Eles te assustam com tudo isso. Consigo tornar qualquer coisa assustadora. Se eu quisesse te contar como foi processado, ok, consigo tornar qualquer coisa assustadora. Então, o último é, bem, se você olhar para o aumento da obesidade e, você sabe, os problemas com a saúde metabólica, está associado ao aumento do consumo de óleo vegetal. E realmente está. Mas precisamos nos perguntar, ok, isso é efeito calórico? As pessoas só adicionam óleo ou eles já estão em ultraprocessados? Então, se fizermos uma troca de 1 para 1, vamos para o nível mais alto. Se dissermos para as pessoas comerem mais gorduras poliinsaturadas, que vêm principalmente de óleos de sementes, como óleo de girassol, óleo de cártamo, óleo de canola, óleo de soja, se dissermos para elas, em uma proporção de 1 para 1, queremos que você substitua as gorduras saturadas por gorduras poliinsaturadas desses óleos de sementes. O que acontece, e o pior cenário possível, é um efeito neutro na saúde metabólica. E a maioria dos estudos, ou melhor dizendo, depende do parâmetro analisado. Claro, obrigado. Gorduras poliinsaturadas reduzem o colesterol lipoproteína de baixa densidade em relação à gordura saturada. Pessoas que criticam óleos de sementes negam a influência do colesterol lipoproteína de baixa densidade, mas vou mostrar por que isso está errado. Mas também você. Se você consumir em excesso gorduras poliinsaturadas de, acho que era óleo de girassol, em comparação com gordura saturada de, digamos, eu esqueci a fonte, mas eles deram excesso dessas duas coisas. Houve ambos,
aumentaram os níveis de gordura no fígado, e a gordura no fígado é um forte indicador da saúde metabólica geral e da sensibilidade à insulina. A gordura saturada aumentou a gordura no fígado em 70 a mais, 70 a mais. A gordura no fígado dessas pessoas aumentou 86%. Nossa, tudo bem por causa do excesso de gordura saturada, certo? Se você olhar para a sensibilidade à insulina, há um efeito neutro, ou positivo, ao substituir gorduras saturadas por gorduras poliinsaturadas, mas você não vai encontrar um estudo que eu conheça mostrando melhorias reais na sensibilidade à insulina. Substituir gordura saturada por poliinsaturada não causa efeito inflamatório negativo. Pode ser neutro ou positivo. A função endotelial também apresenta efeitos neutros ou positivos com essa troca. Certo, esses são os ensaios clínicos randomizados em humanos. Então, onde está esse efeito de inflamação do qual você está falando? Isso não está acontecendo. Ou esse efeito na saúde metabólica do qual você está falando? Isso não está acontecendo. Tipo, não estamos vendo isso, na verdade, estamos vendo exatamente o oposto do que a sua hipótese sugeriria. Agora vamos pegar o argumento do processamento. Então, o hexano é usado como solvente para remover impurezas dos óleos de sementes. Heck, o motivo pelo qual ele é usado é porque é um solvente apolar. E o óleo dos óleos de sementes é apolar. E então, se você quiser retirar as impurezas, agora precisa usar outro solvente apolar. Eles usam hexano porque seu ponto de ebulição é baixo, podendo ser eliminado a 69 graus Celsius. Então, depois que eles passam pelo solvente, eles evaporam o hexano. A quantidade de hexano que sobra, eu acho que é tipo... Quase metade dos produtos de óleo de semente nem é detectável pelos métodos que temos para detectar. Testar hexano é tão baixo que você nem consegue detectar. E os outros que têm níveis detectáveis de hexano está em partes por milhão e muito, muito abaixo do limite do que causaria qualquer tipo de efeito negativo. Agora as pessoas dizem, se faz mal em dose alta, também faz em dose baixa. Ok, então você teria que fazer o mesmo com a água. Certo, ou semente de maçã, cianeto, tudo isso que a gente acabou de falar, exatamente, isso é muito interessante. Eles só aplicam a lógica de forma assimétrica, não gostam de usar simetricamente. Você vê isso com o Paul Saladino. Ele critica toda a epidemiologia, mas no podcast do Joe Rogan cita estudos epidemiológicos que apoiam sua narrativa. Não, ele tem um vídeo dizendo toda a epidemiologia é lixo. Se você está dizendo que é lixo, então você tem que jogar fora. Você não pode usá-la quando te beneficia e depois ignorá-la quando não te beneficia. Não pode escolher assim, a lógica deve ser aplicada de forma simétrica. Então, hexano... E até procurei estudos sobre toxicidade do hexano, não consegui encontrar em humanos. Eles tiveram efeitos colaterais negativos, mas eu não encontrei nenhum. Acho que teve uma pessoa, disseram que pode ter morrido por beber uma quantidade enorme, tipo literalmente pegar hexano e beber. Ok, escolha interessante. Você sabe. Ele serviu refrigerante, Agora, hidróxido de sódio, de novo, o processamento desses compostos, que através do processamento se transforma em sódio e água, eles só se livram disso. Ok, não sobra hidróxido de sódio no produto, ou a quantidade é tão pequena que não vai causar nenhum problema para você. Então, e depois a parte do aquecimento, né? Os óleos de aquecimento, né? É muita coisa. Fritar com óleos pode ser um problema, especialmente se você estiver fritando com uma quantidade muito pequena de óleo. Então, o tempo que leva para oxidar o óleo, tipo, se você olhar para 1 centímetro de óleo versus 4 centímetros, é tipo 5 vezes mais. Você precisa de tipo 5 vezes mais tempo para realmente ver a oxidação do óleo quando você tem uma quantidade maior para fritar. Então, quais óleos são seguros para usar e quais devemos evitar para cozinhar? Na verdade, qualquer óleo pode oxidar se for aquecido por tempo suficiente, mesmo em pequenas quantidades. Entendi, ok. E você repete isso, tipo fritar coisas repetidamente no óleo ao longo do tempo. Sim, alguns alimentos terão produtos oxidados, mas o principal problema é o consumo excessivo de frituras.
certo? Mas tipo, borrifar óleo de canola na sua panela e aquecê-lo por alguns minutos enquanto você, sei lá, refoga alguma coisa, não é tempo suficiente para causar qualquer quantidade significativa de oxidação. E no processamento eles mostram que, tipo, o óleo de soja, que eu acho que é moderado na sua capacidade de ser oxidado, óleo de soja, você tem que aquecer a mais de 230 graus Celsius por mais de 2 ou 3 horas para começar a ver. Qualquer tipo de quantidade significativa de oxidação, acima de tipo 1% do óleo ou qualquer tipo de subproduto negativo, começa a se acumular. Então, o processamento desses óleos remove impurezas e remove componentes oxidados. Isso é resultado do processamento que reduz os componentes oxidados. As pessoas dramatizam muito, usaram isso como óleo de motor e também sebo bovino como lubrificante industrial. Então, sabe, se você quiser usar essa linha de lógica, tudo bem, isso é verdade. Antes, isso era usado em lâmpadas. Você está comendo fluido de lamparina? Tudo bem, acompanhada de um bife é delicioso. Sim, isso é tudo meio que alarmismo e é importante notar, tipo, alguns dos nomes que você está mencionando. Muitas dessas pessoas, eles lucram vendendo suplementos sem o que dizem ser demonizado ou produzem isso. Eles estão vendendo seminários sobre como viver desse jeito. Eles têm uma dieta específica e um livro para seguir, entre outras coisas. Eu não vendo óleos de sementes, então tem isso. Eu não ganho dinheiro com óleos de sementes. Ainda não, eu vou usar. Sim, exatamente. Bico após esse podcast? Exato. Muitos devem pensar, quanto a Big Pharma te paga? Não é nem de perto o suficiente. Quanto a grande indústria do óleo de sementes está te pagando? Eu fico tipo, cara, quem me dera. É. Eles estão ouvindo? A gente pode comprar alguns painéis acústicos para o seu estúdio de podcast se eles te pagarem. É sobre isso mesmo que eu vou te mandar um e-mail depois. Meu produtor vai me matar, mas tá com eco. E o último componente disso é o mecanicista, como dizem? Bem, esses ácidos alfa ou linoleico, que são um dos ácidos graxos mais comuns em muitos desses óleos, são mais propensos à oxidação e isso vai causar inflamação. O ácido linoleico causa inflamação. Se você olhar o consumo de ácido linoleico nos Estados Unidos ou em sociedades ocidentais, ele aumentou cerca de 75 vezes nos últimos 150 anos. E eles dizem, tá vendo? Tem que ser o ácido linoleico. Ok, bem, duas coisas. O que acontece em populações onde consomem mais ácido linoleico em comparação com menos? E se dermos ácido linoleico para as pessoas, o que acontece? Ok, então existem grandes cortes com milhões de pessoas mostrando isso. Basicamente, existe uma associação linear entre o consumo dietético de ácido linoleico e o risco de doenças cardíacas. Ou seja, há uma redução linear nas doenças cardíacas quanto mais ácido linoleico as pessoas consomem. Uau, e agora, o que os críticos dos óleos de sementes vão dizer? Isso é carne na dieta. Não confie em registros de chamadas, ok? Eles também analisaram tecidos, pois a dieta influencia os ácidos graxos do tecido adiposo e do plasma. Eles analisaram amostras e mostraram que mais ácido linoleico nos tecidos e plasma está ligado a menos doenças cardíacas. Só por isso toda a sua hipótese já foi desmentida, tipo, nem precisamos entrar mais a fundo nisso. Vamos fazer isso, eles vão dizer, certo? Paulo Saldino diz... Não é sobre o lipoproteína de baixa densidade, mas sim sobre o lipoproteína de baixa densidade oxidado. É com isso que você deve se preocupar, pois o colesterol lipoproteína de baixa densidade oxidado é ainda pior. E em um nível mecanicista, ele está correto. O lipoproteína de baixa densidade oxidado é mais facilmente absorvido pelo endotélio e causa mais danos ao endotélio. O que é isso? Essa camada é como as células que revestem vasos sanguíneos. Sim, ok, isso é verdade, mas eu vou voltar ao motivo pelo qual você não precisa se preocupar com isso. E ele vai dizer, bem, o ácido linoleico ou as gorduras poliinsaturadas no lipoproteína de baixa densidade são mais fáceis de oxidar. Também é verdade. Agora deixe-me explicar por que isso não importa. Aprofundei bastante nesse assunto. Primeiro de tudo, o lipoproteína de baixa densidade comum pode penetrar no endotélio, e uma vez que o lipoproteína de baixa densidade penetra no endotélio, isso é impulsionado pela concentração. Então, pessoas com níveis mais altos de lipoproteína de baixa densidade têm mais lipoproteína de baixa densidade entrando no endotélio quando ele está no endotélio. Todas as partículas de lipoproteína de baixa densidade contêm uma lipoproteína chamada apolipoproteína B. Cada partícula de lipoproteína de baixa densidade tem uma.
Essa apolipoproteína B é modificada enzimaticamente uma vez que está dentro do endotélio, e isso faz com que a molécula de lipoproteína de baixa densidade seja retida por causa dessa modificação. E uma vez no endotélio, esse lipoproteína de baixa densidade começa a ser oxidado. Certo, essa oxidação recruta macrófagos e inflamação para o local porque é uma lesão. E isso faz com que, com o tempo, células espumosas se formem e eventualmente levem à placa e obstrução. Certo bem. Espere, Lane. Você acabou de dizer que o ácido linoleico pode ser mais facilmente oxidado, não é? Aqui está o problema. Se você consome mais ácido linoleico, suas concentrações de lipoproteína de baixa densidade diminuem, então você tem menos lipoproteína de baixa densidade penetrando o endotélio. Isso pode até ser oxidado. Mas e quanto ao lipoproteína de baixa densidade oxidado na corrente sanguínea? Porque esse é um grande argumento que Paulo faz. Bem, é o lipoproteína de baixa densidade oxidado no sangue. Lipoproteína de baixa densidade. Então, o lipoproteína de baixa densidade oxidado no sangue está presente. Mas, na verdade, isso é reflexivo, e eles mostraram isso em estudos. É reflexivo do transbordamento dos tecidos. É lipoproteína de baixa densidade e lipoproteína de baixa densidade oxidado que já foi oxidado no endotélio. E há tanto disso que está começando a transbordar para a corrente sanguínea. Não é oxidado quase nada na corrente sanguínea porque seu sangue tem antioxidantes que impedem a oxidação disso. E eles mostraram isso in vitro em estudos com animais. Eles mostraram isso várias e várias vezes. A quantidade de lipoproteína de baixa densidade que é oxidada na corrente sanguínea é infinitamente pequena comparada ao que é oxidado dentro do endotélio. Então, se você quer prevenir a oxidação do lipoproteína de baixa densidade, é melhor tentar reduzir seus níveis totais de lipoproteína de baixa densidade. Assim, haverá menos lipoproteína de baixa densidade entrando no endotélio, pois nesse microambiente ainda não se sabe exatamente onde eles acreditam. Em algum momento, você tem menos desses antioxidantes presentes, e é aí que aquelas gorduras poliinsaturadas no lipoproteína de baixa densidade e a partícula de lipoproteína de baixa densidade podem começar a se oxidar e novamente eles veem isso como o lipoproteína de baixa densidade oxidado, causando esses problemas. Sim, o lipoproteína de baixa densidade oxidado no plasma é um problema, mas ele não está vindo do plasma em um grau significativo. Isso acontece porque você já oxidou tanto lipoproteína de baixa densidade dentro do endotélio que ele começa a vazar para a corrente sanguínea. E nesse ponto você está olhando para o lipoproteína de baixa densidade oxidado como se fosse algo do tipo... Sim, ele é aterogênico, mas não mais aterogênico do que o lipoproteína de baixa densidade normal. É como dizer que os extintores causam incêndios só porque sempre há um extintor onde ocorre um incêndio. Isso reflete mais o que acontece depois e não o que acontece antes. Então, novamente, o ácido linoleico reduz esse risco porque consumir gorduras poliinsaturadas, como o ácido linoleico, reduz seus níveis gerais de lipoproteína de baixa densidade. Isso significa que menos entrará no endotélio e será oxidado primeiro. Outro mecanismo que eles usam é o ácido linoleico servir de precursor do ácido araquidônico, que por sua vez origina as prostaglandinas, compostos pró-inflamatórios. Eles pensaram que A igual a B, B igual a C, C igual a D. Porém, já mostraram que mais ácido linoleico não eleva ácido araquidônico nem prostaglandinas. Então, mais uma vez, podemos ver que em todos os níveis do argumento deles, ele já foi desmentido. Eu adoro isso. Loias, essa é uma explicação muito detalhada. Eu sei que estamos ficando sem tempo, né? Quero perguntar mais uma coisa, se possível. Os rótulos dos alimentos estão basicamente mentindo pra nós? Não falo de conspiração, mas quão preciso é o rótulo de uma barra energética de 400 calorias? Sabe, tipo, existe uma margem de tolerância aqui e a gente meio que tem que aceitar isso? Ou eles estão só chutando e ninguém vai perceber? Então, há algumas respostas para essa pergunta. Primeiro, um rótulo de alimento pode ter erro de 20% para mais ou menos. Agora, isso não significa que eles aproveitam isso. E o motivo para fazerem isso é porque, poxa, o frango em São Francisco pode ser um pouco diferente do tecido do frango em, sei lá, Arkansas, por exemplo. Ou uma barra de chocolate recebe um pouco mais de cobertura de uma máquina que de outra. Sei lá. Claro, ou concentrações diferentes, então permitem tolerância. Agora, o que eu digo para as pessoas é que elas fazem um grande alarde. Contar calorias é bobagem por causa dos rótulos dos alimentos, certo?
mas tipo, talvez esteja um pouco errado, mas se você sempre acompanha algo do mesmo jeito, talvez não esteja. É como medir gordura corporal. Muitos fazem uma absorciometria por dupla emissão de raios-x e acham que mostra exatamente sua gordura, mas não percebem nuances. Não, o absorciometria por dupla emissão de raio-x ainda depende de suposições, algoritmos, equações. Mas se você faz o absorciometria por dupla emissão de raio-x do mesmo jeito toda vez, se a sua gordura corporal diminui, você pode ficar relativamente confiante de que ela realmente diminuiu. Agora, você tem mesmo 15% ou só 13,5%, você não sabe. A única forma de saber exatamente sua gordura corporal é morrendo e tendo o tecido adiposo removido e pesado. Essa é a única forma de saber. Então ninguém vai se inscrever. O mesmo ocorre com o compasso de dobras cutâneas. Fazemos suposições e usamos equações sem saber ao certo. A mesma coisa com a comida. Talvez você não saiba quantas calorias consome, mas se registra tudo igual e não perde peso, então está consumindo o suficiente. Para perder peso, é preciso consumir menos calorias, não importa a diferença entre o que você acha e o que realmente consome. Acho que esse argumento é só uma justificativa para quem diz: eu não conto calorias. Eu disse, e agora? Dito isso, existem valores padrão no banco de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Se eu criar um produto alimentício amanhã, não preciso usar uma bomba calorimétrica. Não preciso fazer isso nem minha própria análise de Kjeldahl. Agora posso, principalmente se quiser mostrar algo, mas também posso pegar... Se for um alimento com vários ingredientes, eu posso simplesmente pegar o peso de cada ingrediente e dizer: ok, aqui está o que as calorias, carboidratos, gorduras e proteínas deveriam ser. Você pode fazer isso é aceito e, sabe, existem empresas que já deturparam as coisas. Eu me lembro quando... Acho que foram os cookies do Lenny e Larry, que foram analisados e tinham muito mais calorias do que diziam no rótulo. Sabe, eu pessoalmente, teve uma... Essa empresa não vendia em lojas apenas pelo próprio negócio. Esses brownies proteicos, com poucos carboidratos e gordura, tinham 17 gramas de proteína, 12 gramas de carboidrato e 3 gramas de gordura. Um cliente e sua equipe bilíngue não conseguiam emagrecer. E descobrimos que ela estava comendo vários desses brownies por dia, mandamos analisar em um laboratório de alimentos. Sabe o que aconteceu? Os macros reais eram 3 gramas de proteína, 50 gramas de carboidrato e tipo 17 gramas de gordura. Eu quero, ou algo assim. Então era só um brownie comum. Apenas um brownie comum, né? E foi engraçado. Eu publiquei esse vídeo e a empresa ameaçou me processar. E como eu disse, eu não fiz mais vídeos de acompanhamento, mas eu não tirei do ar. Não quero entrar em um processo, mas penso, se quiserem me processar, vão em frente. Se acham que vai dar em algo, tudo bem. Você sabe o que é a fase de descoberta, né? É quando eles têm que provar que não estão mentindo e isso não vai funcionar se eles sabem que estão mentindo, certo? Exatamente. É isso mesmo, é isso aí. Cosmic Brownies, acho que era o nome da empresa. Nem sei se eles ainda existem. Valeu, Lane. Bem, o vídeo acho que não. O vídeo ainda está online. Não estou preocupado com isso. Você pode expressar sua opinião neste podcast. Não é necessariamente a opinião do programa. Não sei, nunca ouvi falar deles. Lamento que algumas pessoas mintam. Não afirmo que eles fizeram isso, mas algumas decidiram mentir. Brown. Talvez eles tenham colocado barras de manteiga ali por acidente. Vai saber, talvez, vai saber. Mas o que eu digo para as pessoas é tipo, sabe? Está com dificuldade para emagrecer e consome alimentos de baixa caloria, mas não de ingrediente único? É mais provável que subestimem as calorias do rótulo do que você viole as leis da termodinâmica. Sim, muita gente não conta os molhos e coloca 50 gramas de maionese nos sanduíches ao longo do dia. Eu sei que você tem que ir em breve. Tô curioso se você pode fazer mais uma coisa, que é citar algumas maneiras rápidas para que meus ouvintes possam identificar, tipo, marketing de suplementos com aparência científica aqui em 2025. Você conhece exemplos de coisas que parecem significar algo, mas na verdade são só propaganda ou não dizem nada? Então, normalmente, a veracidade das evidências é inversamente proporcional ao número de pontos de exclamação usados no marketing. Ok? Então, quanto mais extrema for essa afirmação, mais provável é que seja besteira. Uso a chamada navalha de Hitchens, criada por Christopher Hitchens. Ele disse: alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Então é preciso mais provas para apoiar. O que quer que você esteja afirmando deve ser proporcional ao tamanho da sua afirmação.
O que se afirma sem evidências pode ser descartado sem evidências. Muitas vezes as pessoas dizem, bem, você não pode provar que isso não faz isso. E eu respondo, também não posso provar. Não há uma xícara de chá orbitando Saturno, com certeza, mas eu tenho um alto grau de confiança de que nenhuma xícara de chá está orbitando Saturno. E só para introduzir o assunto para as pessoas, um rápido resumo de 60 segundos sobre como identificar besteiras. Preste menos atenção no que as pessoas dizem e mais na maneira como elas dizem. Se você prestar atenção em como eu estava falando nesta entrevista, pouquíssimas coisas eram preto no branco. Eu estava te dando muito contexto, muita nuance. Eu até estava te apresentando o argumento do advogado do diabo em vários desses casos. Mas aí eu te expliquei os motivos pelos quais eu achava que o meu argumento era melhor ou superior. E é assim que funciona. É assim que os especialistas falam. Especialistas não usam palavras como sempre. Nunca, melhor, pior com muita frequência, não falam desse jeito. Ou tipo, eles simplesmente não falam assim. Tipo medo, gostam de invocar medo, que é exatamente o oposto de como a maioria das pessoas nas redes sociais faz as coisas. Porque a melhor maneira absoluta de conseguir o que você quer de alguém é provocando uma resposta emocional. As pessoas compram por emoção, não por lógica. É assim que você gera envolvimento. Isso acontece na política, né? As pessoas apelam para emoção, acontece também com a mídia tradicional. Eles fazem matérias que te deixam com raiva, que te assustam, porque sabem que, mesmo que você diga que os odeia, você vai assistir. Porque eu acho que muita gente hoje em dia é viciada em ficar irritada ou em sentir medo, ou seja lá o que for. Por isso filmes de terror fazem tanto sucesso. Tipo, as pessoas querem sentir aquele grande barato, aquele grande pico de cortisol, elas querem ficar ansiosas. E eu falo isso o tempo todo. As pessoas reclamam do ciclo de notícias. Ah, eles só mostram notícias negativas, mas é porque você quer notícias negativas. Desculpe, mas se todos no mundo decidissem amanhã, não vamos mais aceitar isso, não vamos assistir. A menos que vocês realmente coloquem algumas coisas positivas, eu te garanto, em alguns meses, todo o ciclo de notícias mudaria. Mas isso não vai acontecer. Porque eu acho que os seres humanos são inerentemente atraídos por coisas que os deixam emocionalmente agitados. E você não vai ter alguém que seja realmente um especialista tentando te deixar emocionalmente exaltado. Eles vão apresentar os dados e deixar você decidir. Mesmo quando se trata de gordura saturada, sobre a qual eu disse que mudei de opinião, eu não disse para não consumir nenhuma gordura saturada, como se fosse te matar ou fosse tóxica. Eu não disse isso porque não penso assim, mas tento limitar. Só que é assim que falo, desse jeito. Esse é um jeito equilibrado de um verdadeiro especialista falar. E eu acho que uma das partes difíceis para as pessoas entenderem é que verdadeiros especialistas, na verdade, são meio incertos. Enquanto isso, tem uma citação do Bertrand Russell que é uma das minhas favoritas. E ele disse, o problema do mundo é que só tolos e fanáticos têm certeza, enquanto os sábios vivem cheios de dúvidas. Então procure pessoas que parecem incertas de si mesmas e que te dão muito contexto quando estão respondendo uma pergunta. Isso mesmo, sim, e você fez isso neste episódio. Muito obrigado, vai buscar seus filhos e eu realmente agradeço pelo seu tempo, cara. Valeu, Jordan. Agradeço mesmo, cara.